petróleo Brent está subindo 4,57% nesse momento. Lembro para vocês que ontem o barril do petróleo Brent fechou com mais de 9% de alta. Disparou principalmente depois das falas de Donald Trump em relação a uma tarifa, né, que ele cobraria dos navios que passassem pelo Estreito de Hormuz. Isso porque, segundo ele, os Estados Unidos seriam, né, o protetor, iriam proteger o Estreito de Hormuz para manter a navegabilidade e que, por isso, seria muito justo de que os Estados Unidos tivessem esse pagamento de 20% do que ele chamou de reembolso pelos custos para manter o Estreito de Hormuz. Aí a gente viu o petróleo disparar e nessas primeiras horas da manhã a gente vai expandir nessa alta. $87,10 para o petróleo Brent. O WTI está subindo 3,51% a $80,85. Vai se distanciando, então, do que a gente tinha de cotação antes da guerra, que ficava ali abaixo, praticamente ali na casa dos $70 o barril do petróleo. Chegamos a nos aproximar disso, né, a zerar praticamente toda a alta do prêmio de risco, depois que a gente teve a assinatura do memorando entre os Estados Unidos e o Irã. Como esse memorando não foi respeitado, esse cessar-fogo já era muito frágil. Agora, então, menos ainda, né, declarado aí dos dois lados de que esse memorando não tem sido respeitado e o que a gente tem visto desde essa quarta-feira é o petróleo, tanto o Brent como o WTI, expandir altas cada vez mais. Sobre os impactos, né, dessas tensões aí no Oriente Médio, das incertezas envolvendo o controle do Estreito de Hormuz no preço do petróleo, a gente vai conversar agora com o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Pedro Rodrigues, que já está aqui comigo para a gente bater um papo. Pedro, muito bom dia para você, querido. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Bom dia, Débora. É um prazer falar com vocês. Bom dia a todos que estão nos ouvindo também. Pedro, eu já começo querendo entender, do teu ponto de vista. Bom, quando tivemos a assinatura do memorando, como eu estava aqui lembrando para quem está nos assistindo, a gente teve o barril do petróleo zerando, voltando ali praticamente ao que tínhamos de cotação antes do início da guerra. Não durou muito, né? Esse preço do barril do petróleo um pouco mais baixo. O mercado retirou esse prêmio de risco muito antecipadamente? Havia um otimismo exagerado na tua visão? Ou o que pode explicar nesse momento essa instabilidade no preço do petróleo na tua visão? Olha, primeiro, né, essa é mais uma das indas e vindas que a gente tem em relação à guerra, em relação ao fechamento ou abertura, né, do Estreito de Hormuz. O mercado, eu acho que nesse momento, com a fala do presidente Trump, o barril sobe, né, como você colocou, subiu muito ontem e hoje vem subindo novamente, porém, né, ele não chega aí perto, né, da casa dos 100, cento e poucos dólares, que a gente já viu também, né, no decorrer desse conflito. Eu entendo que ele não chega porque essa fala do presidente Trump, né, principalmente em relação à taxação de 20%, né, como se fosse um pedágio aí para os navios pagarem aos Estados Unidos, ela no final, primeiro que ela é muito difícil de ser implementada, né, porque a guerra ela vem nos mostrando que, de fato, né, quem controla o Estreito de Hormuz não é os Estados Unidos, é o Irã, né, que vai lá e bombardeia, como colocado aqui na reportagem anterior, através de drones. Então não importa os ataques americanos ao Irã, o Irã acaba conseguindo, né, de alguma forma, atacar e fechar na prática o estreito. Então essa fala do presidente Trump, ela apesar de ser carregada de um retorno, né, um passo para trás dos acordos e um avanço de a guerra continuar, eu acho que praticamente ela é muito difícil de ser colocada. Outro ponto importante é que esse aumento do preço nesse momento e os 20% se fossem cobrados, né, que continuaria e traria mais aumento de preço ainda, né, para o barril do petróleo, ele no final ele acaba sendo ruim para o próprio Estados Unidos. Né? Vale a gente lembrar aqui que os Estados Unidos esse ano, né, no mês de novembro, ele tem as eleições do meio termo, né, as eleições do meio do mandato. Né? E o presidente Trump não está lá muito bem com a sua popularidade. Petróleo muito caro é muito ruim para a popularidade, né, e para as eleições que o presidente Trump vai ter que enfrentar nos Estados Unidos no mês de novembro. Então, essa me parece talvez mais uma das indas e vindas que a gente via no passado, né? Daqui a pouco, mesmo o Irã sendo asfixiado do ponto de vista econômico, eu acredito que a guerra vai ficar, que tem se mostrado, né, Débora, nessa guerra no final do dia, é um pouco do que acontece, infelizmente, com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. É uma guerra que não tem fim, né, e que o mercado acaba precificando, dando aí esse prêmio de risco, e sim, óbvio, com muita volatilidade, que é o que a gente está vendo nos preços do barril do petróleo, principalmente.
Pedro, mais do que o pedágio em si, né, que foi anunciado aí com Donald Trump, que tem toda essa dificuldade para ser implementado, como você muito bem falou, a gente também tem um outro efeito imediato que pode aparecer e que já vinha aparecendo em outras situações, no seguro marítimo, nos fretes, no tempo maior das rotas que tentam desviar aquela região. Em que momento esses custos indiretos começam a pesar tanto quanto o preço do próprio petróleo e acabar chegando também efetivamente às refinarias e aos seus destinos finais? Olha, Débora, sem dúvida nenhuma a gente sente logo na hora, né? Vamos dizer assim, porque o que a gente tem visto, né? Não, o fechamento do Estreito, eu brinco que ele é um fator dentre outras variáveis, outras muitas variáveis para o preço do petróleo subir, né? Quando o Estreito fecha por um dia, né, a gente tem ali o risco e o prêmio de risco do preço do barril, porém se ele fecha, né, ou se ele tem um problema de fluxo, como ele vem tendo desde o início dessa guerra, outros problemas em cadeia vão sendo criados, desde parada de produção de alguns campos de petróleo no Iraque e em outros países, né, o seguro do frete, menos navios, ou seja, uma série de desordens, vamos chamar assim, que acontecem no mercado, que vão sendo refletidas no preço, e essa desordem, esse preço mais alto, vai se tornando estrutural. Então, a simples reabertura do Estreito de Hormuz não significa que a gente vai ter uma queda abrupta no preço de forma prolongada se esses problemas, essas variáveis estruturais, né, vão sendo causadas e vão sendo levadas para o preço. Agora, um fato é que essa guerra nos mostrou, né, desde o primeiro e segundo choque do petróleo, sempre houve a ameaça do fechamento do Estreito pelo Irã, né, ou por outro país ali do Golfo Pérsico. Porém, o fato da vida é que esse fechamento nunca ocorreu até essa guerra de agora, né? Então, o risco de você ter novamente um aumento prolongado, um aumento permanente do seguro da carga, e obviamente refletido no preço do barril, refletido no preço dos combustíveis, refletido em inflação, né, refletido em recessão econômica e assim sucessivamente, hoje, na minha opinião, ele é muito alto, porque, novamente, essa guerra mostrou que o Irã, de forma muito fácil, consegue fechar o Estreito e, óbvio, isso vai ser refletido no preço do seguro e muito no preço do barril do petróleo. Pedro, eu quero voltar nessa questão dessa fala aí de Donald Trump em relação a essa tarifa, porque assim, até um mês atrás, a gente tinha o próprio Donald Trump criticando a intenção do Irã, né? O governo americano criticava a intenção do Irã de cobrar qualquer tipo de pedágio do Estreito de Hormuz. Essa era uma crítica feita, em diversos momentos publicamente ele disse que ali nenhuma taxa seria cobrada e que o Estreito de Hormuz seria reaberto sem taxa alguma ou sem pedágio algum. O que mudou exatamente de lá para cá para que Donald Trump agora chegue com essa notícia que realmente andou virando aí o preço do petróleo, com essa tarifa de 20%? Porque é uma contradição estratégica muito grande, né? Débora, interpretar a cabeça do presidente Trump não é a tarefa mais fácil, É né? a pergunta de $1 milhão. Exato, e como você colocou, né? Ele vinha, o próprio secretário Marco Rubio, né, já tinha falado no passado, porque, de novo, qualquer aumento, qualquer pedágio, seja lá pelos Estados Unidos, seja pelo Irã, significa carga mais cara, né? E preço mais caro de petróleo não é bom para os Estados Unidos, principalmente, né? Vale que a gente lembrar também que os Estados Unidos é uma democracia, né? O presidente Trump está lá sujeito ao crivo, né, dos seus eleitores, da população americana, que é o que vai acontecer em novembro, né? No Irã, essa lógica já não é a mesma. Então, no final do dia, o preço do petróleo, pelo menos nesse momento, ele para o presidente Trump ele é muito ruim, o preço muito alto, em razão das eleições, em razão dessa perda de popularidade que eu coloquei. Portanto, eu acho que qualquer taxação, qualquer pedágio, né, tanto pelos Estados Unidos ou pelo Irã, acaba sendo muito ruim para o preço do barril, principalmente nesse momento. Agora, a gente também já viu inúmeras vezes, em inúmeras situações, que o jeito do presidente Trump negociar é um jeito um pouco atabalhoado e muitas vezes agressivo de colocar ali um bode na sala e ver o que vai acontecer, né? E me parece que essa vez a questão dos 20%, e até em razão da dificuldade de ser colocado em prática esse tipo de pedágio, vamos combinar, Débora, que não dá para a gente colocar, né, uma cancela no Estreito de Hormuz quando o Trump controla ou o Irã controla, isso não é possível. Então, praticamente, na minha visão, é muito difícil os Estados Unidos cobrarem isso. Então, me parece muito mais uma pressão, né, de narrativa do que propriamente cobrar 20% ou qualquer pedágio de navios que passem pelo Estreito.
Vamos pensar aqui nos efeitos para tentar localizar o Brasil, né? A Petrobras volta, na tua visão, a enfrentar, Pedro, o dilema entre acompanhar essa alta internacional para ir recalibrando e repassando ou não, né, ajuste de preço. Se o barril permanecer nesse patamar por algumas semanas, qual que deve ser esse teste decisivo para a política de preços aqui da Petrobras, né? Chegou um ponto de que a gente teve a Petrobras tendo que anunciar realmente um ajuste do combustível, a gente teve o governo aí tomando decisões em relação a subsídios, parte do subsídio já foi retirado. Então, qual que seria uma marca de atenção em relação a essa alta do petróleo para a Petrobras? Olha, Débora, acho que a Petrobras volta, né, vai ser testada em razão da sua política de preço, né, e principalmente o governo também aqui no Brasil, a gente também vive um momento eleitoral, né, no final do ano a gente tem eleições e preço alto de petróleo, é bom colocar isso, né, significa preço de combustíveis mais altos. Isso nunca é bom para nenhum presidente, né, não é bom para o Trump, não é bom para o Lula, não é bom para o presidente de nenhum lugar do mundo. Então, o governo sempre vai naquela tentativa, como já teve aí nos últimos aumentos de preço, de tentar segurar, né, via Petrobras, né, não disse que é o governo que segura, mas a Petrobras está ali vendendo combustível defasado, o governo tenta ajudar, né, com algum tipo de subsídio, o que é ruim, né, a subvenção, ela no final tira dinheiro de outros lugares, né, você vê, a gente aqui no Brasil, muitas vezes, dá subsídios para fontes renováveis de energia, né, incentivo ao carro elétrico, mas também damos subsídios e subvenções ao combustível fóssil para tentar ajudar aí o caixa da Petrobras. Então, eu acho que esse desarranjo, né, essa forma que a gente tem feito, talvez, né, se o preço continuar, né, nessa volatilidade, se mantiver, né, na casa de mais de 80, mais de 90 dólares, a gente vai ver sim, novamente, provavelmente, né, a Petrobras sendo enfrentada e tendo a sua política de preço à prova, né, e o governo, não sei, talvez voltando, né, tendo que voltar com esse tipo de subvenção para ajudar o caixa da companhia. Agora, de novo, eu acho que esse momento é prematuro a gente dizer, porque, mais uma vez, a gente está vivendo uns dias, né, um dia ou dois agora, de extrema volatilidade no preço, né, diversas falas, né, a gente pegar, Débora, o que foi o drive, né, o que foi aí o norte para o aumento de preço, foi agora um bombardeio e ataques que já vinham acontecendo, mas principalmente a fala, né, do presidente Trump de querer botar ali o pedágio de 20%. Então, eu não sei qual vai ser agora o novo patamar, né, com a nova escalada da guerra, que eu acho que aí sim a gente vai poder ver o quão o caixa e a política de preço da Petrobras vão sofrer com esse novo patamar de preço do barril. É isso, meu querido. Eu quero muito agradecer aqui tua participação conosco. Conversamos aqui com o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Pedro Rodrigues. Boa semana para você, Pedro. Até uma próxima. Obrigado, Débora. Bom dia a todos. Foi um prazer. Até mais.